Olá a todos, paz, luz a todos. Esqueci de anotar o nome do, do ser que transmitiu essas coisas sobre os feiticeiros e magos negros, etc. Esqueci aqui de anotar, agora não lembro, tenho minhas dúvidas. Talvez tenha sido hoje, não sei. O vídeo 157. Bom, o feiticeiro, ele existe. Ele é a mesma coisa que o mago negro? Não. Feiticeiro é uma coisa, mago negro é outro, quiumba é outro, etc. É como se tivesse hierarquias. O feiticeiro, ele é bem menos inteligente que o mago negro. Ele não tem o poder do mago negro, né? Então ele está abaixo. E os outros que servem ao feiticeiro também estão abaixo dele, porque são dominados por ele. Bom, agora eu vou ter que olhar porque eu anotei, mas eu não tive ainda tempo de ler de novo para fixar mais, né? Para fazer um vídeo melhor. Então, como o tempo passa muito rápido e tal, às vezes eu não tenho tempo de fazer, então estou aproveitando agora esse tempinho que eu estou livre. Hoje é 19, dia da bandeira, né? 19 de novembro do ano de 2022. Feiticeiros, eles dependem, eles se alimentam do plasma sanguíneo dos animais. Por isso que em certos centros que chamam espírita, porque a Ubanda, por exemplo, ela tem várias diferenças. Uns trabalham para dar passes, outros trabalham só na incorporação, outros incorporação e mandar as pessoas fazer certas coisas, procedimentos, né, também. Existe o candomblé, o verdadeiro candomblé, ele não é uma coisa ruim, só que ele foi transformado, ele foi, vamos dizer, adulterado agora. Então, alguns centros de terreiro podem ser bons e outros bons só para negatividade, não para nós que seguimos a luz. Mas a gente tem que respeitar, né? Então, nesses que não estão assim voltados para a luz, a matança de animais. Então, esses feiticeiros, esse pessoal que trabalha lá, os invisíveis, né? Eles se alimentam desse plasma. Eles. Deixa eu ver aqui. E vocês sabem que também há gente, né, que se alimenta de sangue humano, né? Práticas satânicas. Veja bem, práticas satânicas vai muito além da crueldade do que um centro que faça matança de animal. Vai muito além mais, quer dizer, não é... Mas é claro que os animais não foram feitos para fazer isso. Então, o que é que acontece? Essas pessoas chamam pai de santo, mãe de santo, mas veja bem, vou repetir para que isso fique bem claro. Tem centros onde tem mãe de santo e pai de santo, candomblé, que são centros bons, mas há outros já deteriorados que fazem um tipo disso, né? De crueldade com os animais.
muitos centros desses, os guias deles, desses médios que trabalham lá, se apresentam com a mesma denominação de guias que trabalham num centro de luz, de umbanda de luz. Então, esses feiticeiros, eles às vezes se apresentam como se fossem Exus, pombagiras, etc, etc, etc. Eles se apresentam como se fossem eles. Mas os verdadeiros Exus e as verdadeiras pombagiras, elas são do bem. Então, quando às vezes vai num centro que faz desobsessão de uma pessoa, deixa eu ver o caderno aqui, senão vai cair, que faz desobsessão de uma pessoa, opa, desculpa aí, e você vê uma pombagira rindo, um Exu também, né? Possivelmente esses seres ali, que vão ser retirados da pessoa que foi lá para retirar o obsessor, são dessa linha aí, desses outros centros. Porque um Exu do bem, uma pombagira do bem, não faz isso. Eles trabalham, o Exu e a pombagira trabalham retirando larvas astrais, as pessoas quando falecem, tirando vírus e outras coisas. E é uma técnica que eles usam extraterrestre. Para a espiritualidade, ela trabalha com técnica extraterrestre. Tudo está ligado, tudo é uma coisa só. Então, então eles precisam, esses feiticeiros, eles precisam se alimentar. Por isso que há muita... matam galinha, ou então botam elas vivas, né, nos espaços, pombos e outras coisas mais, porque eles precisam dessa alimentação. É como vampiro, né? Como um vampiro. Deixa eu dar uma olhadinha, como eu disse para vocês, eu não tive tempo. Esses feiticeiros, eles têm um cheiro muito ruim. Eles têm cheiro de coisa podre. Incomoda. Eu aqui dentro de casa devo ter tido uma vez ou duas, acho que foram umas duas, que eu comecei à noite a sentir um cheiro muito esquisito dentro da sala onde eu estava. Imediatamente, né, pedi aí, e disse logo, sou luz e tal, a gente pede também, aí o negócio passou. Porque eles, às vezes, eles vêm para fazer mal para a gente, principalmente a gente que tem também um trabalho, né, espiritual, eles vêm. Ou alguém que não gosta da gente, alguém que não gosta, por algum motivo, ou seres que a gente às vezes fez mal para eles, ou também na vida passada, né, que nós, numa outra reencarnação, fiz mal, ou ele também não gostava por algum motivo de mim e veio aqui para fazer mal. Então nós não sabemos o porquê, porque tem várias hipóteses de motivos que pode ser. Então, não sei, eu sei que eu senti isso. Assim como já senti perfume no meu quarto. E eu até pensei, bom, deve ser a plantinha que abre uma flor numa determinada hora, deve ser. E eu não tenho quase olfato nenhum. Tem que ser um cheiro muito forte. Botei meu nariz lá fora, não sentia cheiro nenhum. Fechei a janela, sentia cheiro. E isso também eu já senti na sala, já senti em outras ocasiões, né? E então, se vocês algum dia começar a sentir, não tem motivo para estar com mau cheiro na tua casa, ou se você está sentindo naquele quarto, na sala, mas não sente no outro lado, não é um cheiro que vem lá de fora, então se proteja, né? Porque é algum desses, ou algum quiumba também. Então, nesses lugares, nesses centros que trabalham
fazem bem a uma pessoa e fazem mal a outra. Quer dizer, para fazer um bem, um pedido a uma, por exemplo, uma pessoa vai a um centro desse e ela gosta do marido lá da amiga, então ela vai num centro desses pedir para tirar esse marido da mulher, né? Para ficar com ele. E o pai de santo, ele ou a mãe de santo, ela faz o que tem que fazer, porque ela tem contato com essas forças que eu falei, mas quem vai fazer realmente não é o pai de santo, né? Quem vai fazer realmente é aquele que trabalha para o pai de santo, embora o pai de santo possa até ter sido um feiticeiro na vida passada, mas o outro vai trabalhar. Então, o que acontece após a morte do pai de santo? Ele vai responder, porque ele não fez, mas pediu para fazer. E ele deu todas as dicas para a pessoa fazer. E essa pessoa que foi lá pedir isso, vai responder também, né? Já sabe por onde é que vai, né? Vai lá para a escuridão, para o umbral. Se não for para um lugar pior, né? E porque quando esse pai ou mãe de santo faz uma coisa dessas, que isso aí é chamado comumente macumba, né? Aquilo que ele acabou de dizer para a pessoa fazer, e através de captar do guia dele, do feiticeiro, que é para fazer aquilo assim, imediatamente aquilo que ele falou vai voltar para ele volta para ele, tudo para ele. Se não acontecer nada aqui ainda nesta vida, ele vai responder na outra. Porque às vezes acontece também, tá? Aí os feiticeiros usam muito os elementais. Os elementais, falando numa linguagem mais popular, são babaquinhas, coitados. Então eles fazem o que os outros dizem, sabe? Eles não têm noção, então eles fazem, né? O, e os quiumbas, que chamam quiumbas, né? Não sei se o quiumba é o mesmo que feiticeiro, mas esses elementais foram usados e ficam agrudados num quiumba. E ele aí se apresenta como um Exu. E então eles são, pode-se dizer que esses feiticeiros, esses quiumbas, pode-se dizer que eles são viciados no plasma dos animais, né? E eles interferem na evolução das pessoas. Ora, nós já fomos tudo antes de ser humanos, né? Algas, outras coisas, plantas, elementais também, até chegar ao depois homem de Neandertal, mulher de Neandertal, depois tem uma certa evolução, porque nós vamos nascer quando a nossa primeira reencarnação, a nossa primeira vida, nós vamos nascer em planetas primitivos, né? Primeiro, para evoluir. A nossa primeira, né? A primeira feitura do Criador. Nós vamos evoluindo até chegar ao ser humano. Então, quando se mata um animal de qualquer espécie, a gente está matando um futuro ser humano, porque esse animal vai ficar traumatizado, ele vai voltar como animal novamente e atrasa, né? Atrasa. E também atrasa o destino das pessoas. Porque o destino daquela pessoa, por exemplo, que estava marido e mulher, pronto. Não se sabe se já estava programado, se foi a escolha da pessoa,
porque muito já está programado, e vem uma mulher para fazer aquilo, para atrapalhar a vida das pessoas e atrapalhar a evolução, porque ocasiona um problema grande, briga entre os casais, já vai abaixar a frequência dos dois, né? Entendam isso, né? E aí começa aquelas brigas, começa aquelas coisas e em alguns casos dá até feminicídio, né? Ou não sei como é que se diz quando a mulher mata o marido. Agora as mulheres deram para matar também, né? Os direitos da igualdade. Quando a mulher pediu o direito à igualdade dos direitos, não foi para cometer crimes ou se embebedar nos botiquins, ficar ali com 5 garrafas, que eu já vi, uma mulher com 5 garrafas de cerveja. Ou então tomar aquelas bebidas mais fortes, né? Até se embebedar. Então, muitas mulheres acham que isso é maravilhoso, porque elas querem se igualar ao direito dos homens e fazem essas merdas. A mulher tem uma função, é ser mãe. As que não vão ser mãe, que não conseguem ser, é porque tinha que vir e não ser. Então, ela teria uma outra missão, uma outra finalidade. Por isso, não teve. E outra coisa, eu vou aproveitar para falar. Essa gente maluca que fica, para mim são, que não raciocina, então são malucos. Ah, bota coisa do homem lá para congelar, da mulher, o óvulo, e vai e faz inseminação artificial e bota dentro da mulher, ou a mulher de aluguel, né, que vai ter a criança. Pô, quantas crianças órfãos em asilos, quantas crianças ali precisando que alguém as adote? Para que fazer isso, pô? Desperta. Para quê? Ora, senhores. É impressionante. Se você gosta de uma criança, vai lá e pega uma. Se você veio para não ter filho, é porque não era para ter. Mas se você tem esse desejo de cuidar de uma criança, de ter um filho, vai lá e pega uma criança. E quem não gosta de pegar a criança já crescidinha, tem muitos bebês também aí que jogam no lixo, vão lá para esses lugares aí que cuidam deles. Ora, gente, que coisa, hein? Mas então, como eu estava dizendo, então a mulher, lógico que a mulher tem que ter os mesmos direitos que o homem, só que elas estão confundindo, né? Estão confundindo. E agora os homens também acham que, por terem os mesmos direitos, estão também fazendo umas coisinhas estranhas, né? Como rebolar o bumbum feito mulher, se mostrar aí na internet fazendo essas bobagens. Olha, bailarina é bailarina, dançarina é dançarina. Agora, pessoas comuns fazendo essa vulgaridade podem ficar contra o que eu estou dizendo, mas é muito vulgar, né? Vocês vulgarizam o sexo. O sexo é a representação da criação do Pai e Mãe Criador Primordial. Então tem que ter, vamos dizer, o positivo e o negativo, né? Que junta para fazer que ele é feminino e masculino, o Criador. Na matéria tem que ter, que é para conseguir construir um ser em matéria. Quer dizer, construir a matéria, porque o ser é espírito e depois ele entra na matéria, né? Então, ficam aqui é um país onde vulgarizam muito o sexo, né? Certos gestos, E um que incentivou muito o gesto foi o Michael Jackson, que botam ele lá nas alturas. Onde estará ele, hein? Ele foi um influenciador também nisso.
Eu aviso que os influenciadores, né? Esses aí que estão na internet, vai tudo para o umbral, hein? Os espíritos lá da oitava dimensão já avisaram, vai tudo para o umbral. Os influenciadores aí. Agora, influenciador da luz, não. Mas o influenciador de coisas aí absurdas, que eu não costumo ver, mas quando ele falou isso, eu fui pesquisar na internet e realmente eles têm razão, né? E só colocando também vaidade, vaidade, vaidade. E esses gestos vulgares que as mulheres ficam, e homens e mulheres aí, ficam fazendo, são influenciadores, influenciando até crianças, pequenininhas já fazem isso, então acho uma gracinha, né? Então, estou avisando, pensem duas vezes antes de fazer as coisas, porque os influenciadores vai tudo lá para a escuridão, vai tudo lá para o umbral e ficam lá milhares de anos. Por que fica milhares de anos? Porque vocês não são espertos, vocês não acreditam nessas coisas que a gente informa, ficam lá toda a vida. Ficam lá milhões e milhões de anos. Até os seres, os guardiões da luz, até acharem que se vocês, depois de milhares e milhares de anos, será que vocês estão, vamos dizer, no momento, na hora em que vocês devem novamente reencarnar para ver se endireita? Mas aí vai em planetas super primitivos, até pior do que esse aqui. Bom, vou dar aqui uma olhadinha. Alguns desses feiticeiros, devido ao que eles fazem e devido à ignorância deles, né? Muitos, após o falecimento, ficam grudados em seus corpos, seus próprios corpos. Então, aqueles vermes, né? Eles sentem, né? Tudo aquilo, vermes, baratas, o cheiro do corpo já, né? Apodrecendo. E outros espíritos, que são da mesma categoria deles, ficam ali, vampirizando eles. Eles ficam vampirizando. Porque ele ainda tem algo lá, né, que eles querem sugar desse. E esses seres que ficam ali do lado deles é como o ser lá de oitava disse, que esses filmes que a gente vê com aqueles seres horrorosos passando baratas neles, saindo pela boca, verme, saindo pelo olho, é assim mesmo. Eles são assim. Ai, horripilante, né? São esses os supostos Exus, que não são Exus de verdade. E aí ele fica ali, antes dele ir para os lugares horríveis, ele pode ficar ali durante anos e anos e anos, ali, preso ao caixão. E aí o que é que acontece? Aí um mago negro vai lá e pergunta a ele se ele quer sair dali, porque ele já está ali há muitos anos. 3, 4, 5 anos, 10 anos. Mas que ele tem o poder de o tirar dali. O mago negro chega lá e fala isso. Aí ele diz o seguinte: você quer ser tirado daí, mas só que você vai ter que trabalhar para mim. E ele disse: quero, aceito. Aí leva lá para as trevas, lá para os laboratórios, aí dá lá uma limpezazinha nele e tal, e o prepara para ele fazer outras coisas horrorosas para ele, para trabalhar para ele, para o mago negro, certo? E muitos, quando eles mesmos conseguem sair ali, né, ir para um lugar muito denso, que é o lugar deles, no astral inferior, então, aí vira a casaca, né, como se costuma dizer, vira do avesso. Eles que dominaram
a- os elementais, as pombagiras e o não, desculpa. Sim, pombagiras, que foram vampirizados por ele. Foram vampirizados por ele. Eles aí, porque depois eles ficam sabendo que eles trabalharam por uma coisa ruim e estão ali naquela região densa devido a esse feiticeiro, né? Então, o que é que acontece? Quando o feiticeiro finalmente consegue sair de lá, se ele não for retirado pelo Mago Negro, mas por ele mesmo, se ele conseguir, quando ele chega lá, ele é reconhecido pelos outros, que ele dominou, hipnotizou para trabalhar para ele. Então eles vão para cima dele. Depois ele vira escravo daqueles que ele usou. Aí ele vai trabalhar para eles. Então o feiticeiro é menos inteligente que o Mago Negro, muito, muito menos, né? Então a diferença do feiticeiro para o Mago Negro é que o Mago Negro tem muito mais poder. E esses elementais e outros seres que o feiticeiro usou, se forem usados, quando usados também pelo Mago Negro, eles não têm como virar o negócio do avesso. Eles não têm como, para melhor entendimento, se vingar, vamos dizer, do Mago Negro. Eles têm como se vingar do feiticeiro, mas eles não têm poder para dominar, se vingar, usar o Mago Negro. Tem que ficar, aí fica por isso mesmo. O Mago Negro utilizou eles e eles não podem fazer nada, tá? Então, esses feiticeiros viram vítimas daqueles que ele usou, né? Agora, um dia eles são obrigados a reencarnar, porque, vamos dizer, a natureza, porque o espírito, ele é eterno. Então, quando chega a um determinado tempo, os seres, mesmo que não queiram reencarnar, têm que reencarnar. Quando eles não são evoluídos, né? Por exemplo, a pessoa lá de 20ª, de 8ª dimensão, 30ª, não tem esse problema, não precisa reencarnar, só se quiser. E quando reencarna é para cumprir missão, e é voluntário, né? Não tem, não precisa. Mas esse pessoal precisa. Mago Negro precisa reencarnar, feiticeiro, quiumbas, etc, etc. Então, os seres que estão voltados para as trevas, feiticeiros, magos negros, eles são muitas vezes são preparados também pelos magos negros para reencarnar. Os feiticeiros preparados pelos magos negros para reencarnar. Alguns magos negros, eles são preparados pelas forças da luz para reencarnar, para dar chance a eles de evoluir. Por exemplo, às vezes um pastor que você adora, faz tudo que o pastor quer, ele foi na vida passada um mago negro daqueles terríveis. Então tá vendo se tá queimando ao mesmo tempo que ele está queimando o karma e vê se ele melhora. Mas muitos não, muitos são até deturpam os ensinamentos, né? Outros melhoram. Os quiumbas também dependem do plasma sanguíneo. Quando esse animal está sendo cortado, né?
E é vivo o pobre né? Esses chiumbas, esses feiticeiros, eles sentem prazer sensorial. Geralmente os quiumbas andam em bando, né? Andam em bando, vão para os cemitérios, vão em lugares onde tem pensamentos, formas de pensamentos inferiores, vão nos lugares pessoas que estão ligadas ao mal, pessoas que estão fazendo práticas satânicas, mas basta ter pensamentos voltados para o mal, basta dizer assim, tem que matar mesmo, tem que matar fulano. Até pessoas, às vezes, um pouco deprimidas, querendo se suicidar. Então eles também vão lá, né? Cheios dessas formas de parasitas, de larvas, de baratas, saindo pelos... E aí a pessoa que não acreditava, vou explicar o seguinte. Como eu já falei milhões de vezes, nós somos co-criadores. Seja para o bem ou para o mal, todos nós somos co-criadores. Então, por que que esses seres feiticeiros, quiumbas, por que que eles saem, esses vermes? Porque os próprios pensamentos deles e o que eles fazem contra as pessoas, essa energia criadora que nós temos, ela fica estagnada, né? Então, passa a criar coisas inferiores, de baixa frequência, que são baratas, parasitas, vermes, vírus, vibriões, né? Vibrião, etc, etc. Tudo que vocês possam imaginar. Desculpa. Quiumbas e feiticeiros. Feiticeiro às vezes pega um quiumba, né? Esses nojentos aí, cheios de... E ele quer fazer algo para alguém, né? Que pediu e tal. Então eles acoplam no encarnado, na aura do encarnado. Peraí, estou sem lenço, deixa eu ler aqui. Tá aqui. Isso não é resfriado, é alergia. Depois da vacina fiquei assim. Fiquei com alergia a quase tudo. Então, eles pegam esses seres e passa, acopla por ressonância vibratória. Acopla no encarnado. E aí o encarnado começa a ter doenças, mas ele vai fazer isso no corpo verdadeiro, no corpo astral, no perispírito do encarnado. Por quê? Quando a gente dorme, a gente sai do corpo, né? Então eles aproveitam, levam lá para e fazem isso. Então são essas doenças que o médico não consegue descobrir o que é. E às vezes leva até a morte e não sabe o que é. De repente a pessoa sente um negócio, morre. Quando não é do coração, né? Aquele doença que de repente dá uma coisa, a pessoa cai morta, né? Então, pode até ser isso. E existem doenças que tudo que é remédio, seja pomada, seja comprimido, seja injeção, não consegue. Por quê? Foi colocado de propósito para que esse encarnado pegasse uma doença.
Então vamos lá na ordem. Primeiro de mais poder. Mais poder, mago negro. Depois vem os vampiros astrais. Depois vem feiticeiro astral, os quiumbas e outros. Assim é a ordem cronológica das inteligências. Sim, porque não julgue que um mago negro não é inteligente. Ele é inteligente, só que ele usa a inteligência para o mal. E tem outra coisa. Alguns de um poder tão grande e de uma sabedoria tão grande, magos negros, que transformam pessoas em animais, como aqueles filmes que a gente vê, né? Dos feiticeiros e tal. Transforma o espírito humano em um animal, ou num ovoide também, instantaneamente. Eles fazem as pessoas, esses casos aí das crianças que estão, dos alunos que estão indo nos colégios, né? Chega lá e babá, metralha, nem sabe por que está fazendo aquilo. Aquilo tudo eles são preparados, porque eles já têm uma tendência para isso. Já tem uma tendência ruim, má, uma índole ruim. Aí o mago negro pega um ovoide, um espírito ovoide, prepara ele direitinho, leva o corpo verdadeiro quando o cara está dormindo, leva lá para o laboratório, bota lá, já preparadinho e começa a atiçar. Vai lá, eles debocham de você, eles fazem bullying com você, eles não prestam, eles não valem nada, vai lá, vai. Mata todo mundo. Aí ele pega lá, aquilo, fica transtornado, pega a arma e tal, e vai lá e metralha todo mundo. É assim. É assim que acontece isso. Mas, para acontecer isso, para um rapaz fazer uma coisa dessa, uma criança, ou um homem adulto, uma mulher fazer isso, esse tipo de coisa, é preciso estar em sintonia com as trevas. Eles não conseguem fazer isso com uma pessoa assim, que está em luz, porque ela vai começar a sentir essa vontade e vai pensar assim, se ela já estiver evoluída, sabe? Mas o que está acontecendo comigo? Não vou fazer isso não. O que é isso? E ela aí providencia, pede ao Criador primordial, pede ao Grande Espírito de Jesus, enfim, ou ela mesma já sabe como fazer certas coisas, né? Não é acender velhinha e botar incenso. Isso ajuda, bota um incenso, uma defumador para limpeza da aura e tal. Mas são os nossos pensamentos, a nossa vontade. Se a nossa vontade for maior para o bem, o mal não te atingirá, embora você às vezes sinta alguma coisa, mas você já é desperto, então você providencia fazer o que tem que ser feito. Ou vai a um centro bom, cristão, espírita, cristão, para fazer o tratamento. O melhor tratamento são passes. Interessante, tem a apometria, muita gente está aí usando. Eu pertenci a um grupo, cheguei até a trabalhar com eles, mas sinceramente, eu não levava muita fé com a apometria. Sabe que o espírito lá da oitava disse, a apometria ajuda, mas não resolve. Então, eu estava certa. O que resolve são passes de um ser de luz, passes de um médium que esteja voltado para a luz, um médium bom. Os passes limpa a negatividade, limpa. Mas você, depois de ser limpo, você tem que conservar os pensamentos bons, ações boas, pensamento no Pai. Porque se você voltar a ter aqueles pensamentos anteriores, antes desse tratamento com passes, volta tudo de novo, talvez volte até pior. Por isso que há centros que tem que fazer o tratamento. Quando a pessoa tem mediunidade, vai desenvolver a mediunidade para trabalhar no centro, ela passa também por um tratamento. E o tratamento são passes. Tem um determinado número de passes.
Aí, quando lá o clarividente vê que ela está preparada, então ela começa a trabalhar no centro espírita. Trabalhei num desses, né? E quando a pessoa larga de lá e quer retornar, vai ter que fazer novo tratamento. Porque a negatividade está em todo lugar, né? Bem, senhores, é só isso que eu tinha a dizer hoje. E mantenham seus pensamentos bons para vocês irem para um bom lugar. Ou, se não chegarem a evoluir para ir para um bom lugar, vão para uma terceira dimensão, mais ou menos como essa, para lá, para ter nova oportunidade. Lógico que vai demorar séculos, porque vão ter que ter várias reencarnações, né? Vamos ter que ter várias reencarnações. Se a gente não conseguiu, se o nosso interior ainda está muito ruim, a gente não conseguiu, a gente vai para uma terceira dimensão novamente. Mas já vai com uma bagagem de sabedoria. E no decorrer da nossa vida, vai ser mostrado uma oportunidade da gente se encaminhar para a espiritualidade. E aí você vai começar a ter mais facilidade de entender as coisas. Porque tudo fica registrado no nosso espírito. E aí ajuda e facilita mais o nosso entendimento e a trilhar o caminho da evolução. Então, tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.